sistêmica e hoje nós vamos falar um pouco sobre o luto na visão sistêmica. O que é o luto? Vamos falar do luto principalmente da perda física, tá? Porque assim, todas as perdas, elas vão gerar um processo de luto. Uma perda ou uma quebra no trabalho, ou fim de um relacionamento, fim de um projeto, então é um processo de luto. Mas hoje especificamente nós vamos falar sobre o luto da perda de uma pessoa, né? A perda de uma pessoa física. É um processo muito doloroso dentro de nós. É um processo que nos deixa assim bem para baixo, nos deixa numa tristeza profunda. E o luto, ele precisa ser vivido. Por que ele precisa ser vivido? Ele precisa ser elaborado aqui dentro de nós. Então assim, quando acontece a perda de alguém, de uma pessoa muito querida principalmente, não adianta a gente falar assim, não, eu vou me enterrar no trabalho, eu vou fazer outra coisa para me esquecer, não. É um processo que precisa ser vivido. Se você está nesse processo de luto e sente vontade de chorar, chora, porque vai ser importante, você vai ficar triste, né? A pessoa, ela desse processo, ela chora, ela fica triste, ela se entristece, ela fica para baixo, e é necessário isso. E cada pessoa, ela tem um tempo para fazer essa elaboração do luto. Tem pessoas que levam 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, para fazer esse processo dentro dela. E é importante a gente respeitar isso. Então o luto, ele tem um processo. Primeiro, e tem fases. Primeiro tem a fase da pessoa não aceitar. Então da não aceitação. Aconteceu alguma coisa, a morte de alguém, principalmente quando é repentina. Então começa com a fase da não aceitação. Da não aceitação dentro dela, por que a pessoa foi, né? Por que foi nesse momento, ela não podia ter feito isso com ela não podia ter ido, o que eu vou fazer agora? Então é um processo, uma fase. Depois passa para a fase da raiva, onde a pessoa sente raiva mesmo. Por que a pessoa foi deixar? Por que isso acontece? Aí ela questiona toda a vida dela, questiona todo o processo, questiona até Deus muitas vezes, né? Porque foi permitir levar essa pessoa e deixar ela agora aqui para ter que cuidar de tudo. Então começa a elaborar isso. Depois vem a fase da tristeza, é uma tristeza profunda. É uma tristeza que realmente baixa, né, os níveis ali dos hormônios de bem-estar, de prazer no organismo. Uma tristeza mesmo que a pessoa ela sente no corpo, não é só na alma, né, na mente, ela sente no corpo, uma tristeza mesmo que, assim, é uma dor muito grande. E aí depois acontece a fase da aceitação, né, onde a pessoa olha e fala, não, realmente, isso aconteceu, e eu respeito isso que aconteceu, e toda aquela dor, né, toda aquela tristeza, ela se transforma em saudade. É claro, toda vez que a gente lembra da pessoa, principalmente de maior proximidade a nós, a gente vai sentir uma certa tristeza. Mas depois desse processo do luto, né, dessa elaboração do luto, aquelas lembranças vão dar aquela saudade, né? A gente vai lembrar das coisas boas. Então nós precisamos fazer esse processo de transformar aquela pessoa que estava com a presença física dela ali, que não existe mais, mas transformar tudo isso e trazer ela para dentro do nosso coração, sentir que ela tá com a gente ali o tempo todo. E não é fácil. Não é fácil, para algumas pessoas essa fase ainda é muito mais complexa, né? Mas esse processo precisa ser feito. Infelizmente, esse é o fim, né, de todos. Algumas pessoas partem mais cedo, algumas pessoas não, mas são muito queridas pra gente. Então é muito doloroso. E o que acontece com uma certa frequência nesse período a pessoa entrar em depressão. E assim, tem uma diferença muito grande da tristeza e da depressão. As duas
a pessoa ela mergulha num mal-estar, né? numa baixa ali de hormônios bons, de um mesmo modo. Só que a tristeza, ela dura um tempo e aí depois aos poucos a pessoa começa a se recuperar de novo e aí sim ela começa a enxergar uma luzinha no fim do túnel, aquilo tudo começa a modificar dentro dela. E na depressão, ela não consegue fazer essa saída ali dessa tristeza profunda. Ela continua ali embaixo e ela continua cada vez mais embaixo, mais embaixo, mais embaixo, chegando às vezes numa depressão profunda. Então a gente precisa entender essa diferença da tristeza, que ela precisa ser sentida, tá? Não adianta a gente querer excluir essa tristeza. Não, eu não vou sentir tristeza. Não, é preciso sentir tristeza sim. Mas quando a gente vê que a gente não sai dessa tristeza, aí alguma coisa, né, não tá muito certa ali. E a depressão, muitas vezes, ela precisa de uma ajuda de um profissional. Seja um terapeuta, seja de um psiquiatra, né? Para que a pessoa ela seja medicada, pelo menos por um tempo, para ajudar ela a sair daquilo, ou seja, através da terapia, para que a pessoa comece a elaborar aquilo dentro dela e sair daquilo. Mais uma coisa, eu vou deixar aqui para a gente pensar. Esse processo do luto, né, essa perda de uma pessoa querida, ela às vezes desencadeia uma depressão. Mas nós precisamos ficar atentos se aquela depressão ela não foi gerada devido ao luto, mas o luto sendo só um gatilho para alguns problemas emocionais que a pessoa já vem carregando ao longo da vida. Porque às vezes aquele luto, né, a perda de uma pessoa, ela foi só um gatilho para a pessoa se afundar mais ainda numa depressão. E a depressão de coisas que precisam ser elaboradas, mas de processos emocionais dela lá de trás. Então não foi somente a perda foi só um gatilho para ela afundar ainda mais na depressão. Então é preciso cuidar, é preciso se olhar, se conhecer, buscar ajuda para sair disso tudo, né? Como eu disse, é um processo muito doloroso, é um processo que a gente precisa respeitar, mas é um processo assim, ó, que a gente está aqui, a perda sofre uma perda, então a gente mergulha numa tristeza profunda, às vezes fica por um tempo numa depressão, mas é preciso sair disso daqui. Se a gente fica muito lá no fundo, né, lá embaixo, é preciso buscar ajuda, né? Preciso buscar ajuda para que a gente possa sair disso, né? E eu tenho certeza que, por mais difícil que seja pra gente perder uma pessoa, essa pessoa que nós perdemos, elas ficariam muito felizes, ou ela ficaria muito feliz em saber que a gente também tá bem, né? Ela faria de tudo, ela iria sorrir muito em saber que a gente passou por isso e tem ela muito viva aqui dentro do nosso coração, né? Que embora a presença física não exista, mas a gente pode sentir ela a todo momento, a todo tempo. Então viva seu processo de luto, sinta de verdade, não negue nenhuma emoção. A emoção, ela é genuína, ela é autêntica, né, da nossa vida, ela é autêntica do nosso emocional, ela precisa ser vivida, mas ela precisa ser vivida por um tempo e depois a gente sair e a gente continuar a nossa vida, sem a presença da pessoa, mas a gente continuar e trazer essa pessoa todo o tempo conosco e homenagear ela de algumas formas, fazer algumas coisas que ela gostava, ou lembrar dela. Tenho certeza que isso vai ser fundamental para esse processo de luto. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal, curte esse vídeo, compartilhe, né, com outras pessoas. Eu tenho certeza que vai ajudar as pessoas que também estão passando por esse processo de luto. Gratidão.